Como falou bem o irmão Neemias, nós estamos dando início hoje ao mês da família e ficamos pensando que tema trabalhar para fugirmos um pouco do que normalmente se trabalha, que são os relacionamentos, que são muito importantes. Nós trabalhamos no ano passado a ideia de simplesmente família, trabalhamos os relacionamentos. E fiquei pensando, e até que Tarsila me deu uma ideia, né? Podia trabalhar, família é essencial. Nós trabalhamos aqui um livro todo sobre igreja é essencial. Então, nós vamos trabalhar pelo menos esse mês essa temática. Família é essencial. Eu tenho o propósito de expor para os irmãos os dois salmos. Eles são salmos siameses. Tanto o 127 como o 128, eles são juntinhos. Mas eu vou um de cada vez. Então hoje eu quero expor o Salmo 127. Mas voltando ao nosso tema. Esse tema, e família é essencial, nos faz perguntar o que realmente é importante na vida. O que você considera de maior valor? Do que adianta construir uma enorme casa se você não consegue construir um lar? A nossa época é muito doida. A gente está vivendo um momento dificílimo. Época onde o que é permanente está sendo substituído pelo efêmero. O útil substituído pelo fútil. Exemplo, você pode comparar moda e arte. Existe alguma coisa mais efêmera do que a moda? É tão passageira. E alguns irmãos aqui que já têm uns 2 dias a mais do que eu, sabe quantas vezes, inclusive, a moda foi repetida. Eu já vi isso aqui. Calça de boca de sino. Eu acho que já vi isso aqui em algum lugar, em alguma época. Quando você compara com a arte parece que é eterna. Mona Lisa, aquele sorriso meio abobalhado, já tem 500 anos. A Capela Sistina lá com o Michelangelo dando show. O Davi de Michelangelo já tem aí 500 anos. Mas a época é de efemeridade. As transformações sociais, podemos classificá-la hoje numa sociedade de consumo. Eu vou agora abusar quase todo o meu latim. René Descartes, que é o pai da filosofia moderna, ele tem uma expressão em latim, ficou conhecida. Cogitum ergo sum. Penso, logo existo. Parafraseando Descartes, a gente poderia muito bem dizer que devo, logo existo. O cartão de crédito na mão de uma pessoa hoje é uma arma. Porque você vai ser lembrado. Se você acha que ninguém lembra de você, experimente não pagar uma conta. Você vai ser lembrado. Então, essa sociedade de consumo tem trazido grandes consequências para a sociedade e também para a família. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa efemeridade nos relacionamentos. Eu nunca imaginei, mas preferimos a imagem do que o lugar real. Preferimos a cópia em vez do original. Gastamos muito mais tempo com a foto do que com o almoço. Gastamos muito mais tempo tentando um bom local para pegar o pôr do sol do que apreciando a beleza do pôr do sol. Gastamos muito mais tempo com as imagens do que com as pessoas. Bom, essa introdução é para justificar por que família é essencial. A sua família não pode ser somente um álbum de fotos. Ó, que coisa mais antiga, né? Álbum de fotos. A sua família não pode ser somente uma pasta no seu celular onde você vai passar as fotos. Chorar
por aqueles que já não estão mais conosco. Por isso, gente, família é essencial. A minha expectativa aqui é que sejamos profundamente despertados, não por minha palavra, mas pela palavra de Deus, para valorizarmos aquele que é real, aquele que lhe chateia, aquele que até briga com você, mas é família. Família. Então, queridos, vamos fazer a leitura do Salmo 127. Salmo 127. É importante lembrar que o livro dos Salmos, ele não está escrito de forma cronológica, irmãos. Por exemplo, esse Salmo 127, ele é muito mais antigo do que o Salmo 126, que é seu vizinho. São contextos históricos diferentes. O Salmo 127, por exemplo, na sua Bíblia diz assim: Cântico de peregrinação, Salmo de Salomão. O 126, nós já sabemos, por seu contexto, que trata-se do exílio babilônico, do povo quando estava voltando do exílio babilônico. Esse Salmo 127, ele faz parte de um grupo de salmos que nós chamamos de salmos de peregrinação, do 120 até 134. O judeu, ele tinha que ir pelo menos 3 vezes a Jerusalém, por conta das 3 grandes festas. Então, quando ele ia fazer essa peregrinação, ele ia cantando esses salmos. Por isso, salmos de peregrinação. Então, vamos lá, queridos. Salmo 127, eu vou, depois da leitura, fazer uma oração, explicar o salmo, tentar explicar, e depois tirar 2 lições para nossas vidas. Diz assim, palavra de Deus: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Senhor, diante do Teu povo, diante da Tua santa palavra, queremos suplicar ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou essa palavra, que converteu a cada uma das pessoas que fazem parte do Teu povo, que fale aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá à explicação do Salmo. Versículo 1 e 2. O Salmo ele é bem divididinho, não temos nem dificuldade de divisão. Do versículo 1 até o versículo 3, ele vai tratar de um assunto que eu intitulei A Inutilidade da Autossuficiência. E aí, do outra parte, eu intitulei sobre a utilidade da dependência. Porque é exatamente esse contraste que o salmista está querendo mostrar. Que é inútil, que é fútil você trabalhar sem depender do Senhor. Aí, no outro lado, ele diz que vale a pena depender do Senhor. Vale a pena realmente você fazer todas as coisas, contanto que você seja submisso ao Deus Todo-Poderoso. Então, vamos lá. Versículo 1 e 2, mais uma vez. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, só no versículo 1, eu quero parar aqui, nós temos a construção de uma casa e guardar a cidade. E quem escreveu esse salmo aqui foi Salomão. E a grande pergunta que nós fazemos diante de um texto desse é: que casa é essa?
O que é que Salomão está querendo se referir com casa aqui? Será que é a casa dele que ele morava? Será que é a casa do Senhor? E aqui nós entendemos que casa significa o lar. Significa você casar-se e ter agora uma família. E como diz aquele ditado popular, quem casa quer casa. E nessa cultura aqui era muito aceitável isso. O casamento acontecia e você tinha uma casa. O que o texto nos chama a atenção é do serviço pesado. Se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar. Gente, a palavra trabalhar aí é um serviço pesado que traz fadiga. É inútil. Se o Senhor não tiver nessa obra, não vale a pena. Aí você pega Salomão, já velho, escrevendo isso aqui, e quem já leu Eclesiastes sabe de tudo que ele passou. Então nós devemos dar atenção aqui, porque foi alguém que experimentou tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que ele queria. Basta uma leitura superficial de Eclesiastes para você perceber que ele diz: eu plantei vinhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele chega agora na velhice e diz assim: se o Senhor, nosso Deus, não tiver nessa construção, é inútil trabalhar. Ele também fala do sentinela, ainda no versículo 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E as cidades muradas, o que é uma cidade? A cidade é composta por muitas famílias. Cidades eram muradas e nessas muralhas havia os sentinelas. Qualquer resquício de perigo, eles eram quem eram responsáveis de acionar a segurança. Eram eles. E aí, meus queridos, é verdade. Não tem sistema de segurança eficaz se o Senhor não estiver no negócio. Não tem. E as cenas que estão sendo mostradas no Rio Grande do Sul são chocantes. Lugares onde certamente pessoas que tinham condição de ter alarme, ter cerca elétrica, segurança de guarda, tinha tudo, mas uma catástrofe natural veio e derrubou tudo. Se não for o Senhor, gente, aí alguém pode dizer: pronto, não vou mais nem trancar a porta lá de casa, porque se o Senhor não guarda, porque o pessoal é assim, extremado, né? É isso, é aquilo. Não, vou mais não. Trabalhar, amanhã, segunda-feira, vou não. Porque é inútil, está aqui nas escrituras, olha. É inútil. Pastor Júlio disse que era inútil eu trabalhar. Para que é que eu vou sair de casa cedo? O pessoal tem isso. E nós vamos já tentar responder essa pergunta. Então, queridos, o que é que nós temos aqui no versículo 2? Ele diz ainda: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. É inútil. Aí o cara que tem já uma predisposição a não fazer muitas coisas vai dizer: pronto, encontrei a base bíblica para não ir trabalhar. Não tem nada a ver com isso, minha gente. O nosso Deus é um Deus que criou a humanidade para que trabalhasse. Há várias exortações nas Escrituras contra o preguiçoso. E o apóstolo Paulo vai chegar ao ponto de dizer o quê? Aquele que não trabalha, não coma. Agora, esse versículo é difícil de interpretar, gente. O versículo 2, no finalzinho. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E aí, para entender esse texto, pensando que o seu autor foi Salomão, eu precisei recorrer a alguns outros textos. Parece-me que o autor está querendo dizer o seguinte, que o Senhor concede aos seus filhos que dependem dele um sono. Ou seja, ainda que circunstâncias estejam difíceis, você consegue ter um sono, você consegue dormir bem. O seu lar tem paz. O seu lar, ele é
repleto de alegria e não de estresse. Ah, falar de estresse. Como nossa sociedade hoje está estressada por conta do trabalho. Clóvis de Barro, ele é um filósofo brasileiro e ele fala muito sobre a felicidade. Ele conta uma história que é mais ou menos assim, que quando ele era criança, que estava nas primeiras séries, eles diziam, não, felicidade mesmo quando você chegar no segundo grau. Aí ele chegou no segundo grau, e o pessoal, não, felicidade mesmo é quando você entra na faculdade. Ele entrou na faculdade. Entrou na faculdade, o cara disse, não, felicidade mesmo é quando você consegue um estágio. Aí ele conseguiu o estágio. Só que ele disse que ele era, da linha, ele era o último, de uma posição de 50. Aí o cara disse, olha, bom mesmo, felicidade é quando você consegue ser efetivado. Aí ele foi efetivado. Depois que ele foi efetivado, alguém chegou e disse, felicidade mesmo é quando se aposenta. Aí ele se aposentou. E quando ele se aposentou, alguém chegou e disse, felicidade mesmo é quando todo mundo se casa e você fica, só você e a esposa. Os filhos saíram, se aposentou. Aí veio as enfermidades e chamaram um padre para dar a extrema-unção. Aí o padre disse, felicidade mesmo é só na glória. Tudo isso ele contando que nós não podemos viver a nossa vida em prol dessa felicidade de mais coisa, porque sempre vai ter mais coisa. Eu acho tão estranho a forma hoje dos gerentes conquistar a equipe, né? Vamos duplicar a meta. Aí o pessoal duplica a meta e dá um sonho de valsa. Parabéns. Aí veja se o autor não faz sentido aqui, ó. Do que adianta você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento? Então o Senhor concede o sono àqueles que lhe amam. Então a moçada está estressada, perde o sono, perde a saúde. Menino, o índice de pessoas que estão indo para o consultório, para a terapia, por causa do estresse do trabalho, é bem alto. Não consegue dormir. Não consegue dormir. Eu não sei qual foi o estudioso, eu acho que foi o Warren Dean. Ele disse que as duas piores invenções que aconteceram no mundo, o telefone e o relógio. Diz que o relógio foi terrível porque antes os trabalhadores eram sinalizados pelo sinal da fábrica. Depois o relógio veio para o pulso. Isso foi pior, você se sentiu escravizado, o tempo está passando, o tempo está passando. E o telefone, porque uma má notícia por telefone era terrível. O Warren Dean, certamente, se foi ele que disse isso, não conheceu o celular. A possibilidade de você levar o trabalho para casa. 24 horas trabalhando. Deixe-me ler Eclesiastes 2, 24 e 25. Por favor, André, coloque aqui para nós lermos. Eclesiastes capítulo 2, 24 e 25 diz assim, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Pois sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Agora vamos ler 9, de 9 a 10 de Eclesiastes. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, pois para a sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, Salomão estava extremamente frustrado com as pessoas que estão colocando toda a sua suficiência no seu braço e no seu trabalho. É inútil. É inútil. Às vezes nós sofremos algumas tensões em nossas famílias, é verdade. Como ter um sono tranquilo depois de uma briga com o esposo? Como ter um sono tranquilo depois de
ter que disciplinar veementemente o filho, como ter um sono tranquilo quando o irmão aprontou alguma coisa com você. Eu não sei, queridos. O que eu sei é que o texto nos ensina que devemos tomar cuidado com o excesso de trabalho e nós devemos também prestar muita atenção, porque o oposto também é pecado: não trabalhar. Nem trabalhar demais e nem trabalhar de menos. Trabalhar pelo motivo certo, para a glória de Deus. Vamos para a segunda parte do nosso salmo. Versículo 3 a 5. Ele vai usar algumas metáforas para os filhos. Primeiro, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Gente, herança é algo que dá segurança. Mas o que nós temos visto aí de pessoas brigando por herança, a gente pensa que é só na nossa família, né? Mas dos famosos, minha gente, quem tem deixado posse aí tem lutado, tem brigado, tem birrado, tem sido terrível. Mas ele diz aqui: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ou seja, só Deus pode dar filhos. Só o Senhor, queridos. Só o Senhor. A recompensa, essa palavra recompensa é a mesma para salário. O que é que o texto está querendo dizer? É que os filhos são mais preciosos do que os bens. São muito mais preciosos. Aí nós vemos assim a moçada que tem um zelo enorme pelo carro. Que se o filho jogando bola amassar, meu Deus, vai cair tempestade. A pessoa que sai, está chovendo, lameou e tal, chegou em casa, lavou a moto todinha, mas nem olha para a esposa. Ou seja, o texto está querendo nos mostrar que a família ela é muito mais preciosa do que os bens materiais. Muito mais. Dia das Mães vem aí, sábado que vem. Né? Domingo que vem, desculpe. A pessoa achar que vai comprar o carinho da mãe, o amor da mãe, dando uma frigideira, um liquidificador, quer dar mais trabalho, irmã Emília. Olha, mamãe, que eu trouxe para a senhora aí, toma um liquidificador. É difícil, gente, esse negócio. E eu estou querendo fazer um relacionamento com a sociedade consumista que quer comprar esse carinho. O pai que quer comprar a sua ausência dando presentes, assim também os filhos que querem comprar alguma coisa, um sentimento de culpa com os pais. Enfim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Aí vem, próximo versículo 3. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E é interessante porque a metáfora da flecha, a flecha serve tanto para defesa como para caça. É uma arma de defesa, mas também uma arma de caça, que traz provisão. E o texto traz um detalhe. São como flechas os filhos nascidos na juventude. A juventude. Queridos, eu estou com 45 anos. E se eu fosse pai hoje, eu não sei o que eu faria. Essa moçada tem energia demais. Eu só olhar para o Ibrahim eu já fico cansado. Já me cansa o Ibrahimzão, assim, eu gosto de brincar com ele, mas assim, meia hora. Meia horinha. E é porque a menina não veio hoje, rapaz. Ali sim, rapaz. Aí você imagina 5, 6 meninos desses. A ideia para os que não são casados, para os jovens, para os adolescentes, comece a orar pelos cônjuges de vocês, minha gente. Senhor, o menino, né? Manda uma varoa crente, ó Pai, para no momento certo, dar minha condição de casar. Comece a orar.
A menina comece a orar pedindo a Deus pelo varão que seja crente, para que você possa ter filhos na juventude, enquanto você tem vigor, para realmente educá-lo. O texto prossegue dizendo o seguinte: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava é o lugar onde colocava as flechas. Cheia de flechas. Aí pronto. Aquele que é extremado diz: pronto, vou encher a casa de filho. Gente, o texto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não está dando para você ter filho aí à torta e à direita. Ah, pastor, então quantos filhos os crentes devem ter? Queridos, você deve ter o tanto de filhos que você tem a condição de educá-los. No temor do Senhor. No temor do Senhor. A coisa é tão tosca que nós percebemos que os pais, na sua maioria, desejam que os filhos vão para a universidade, façam um bom curso, seja o melhor profissional, e não tem nada de errado você almejar isso, mas se você vacilar na parte de evangelizar o seu filho, de trazer para a igreja, não valeu a pena, gente. Tem gente que enche a boca: meu filho está fazendo universidade nos Estados Unidos. Aí eu, como pastor, pergunto: está na igreja? Está não, pastor. Está não. Valeu a pena, gente. O texto vai dizer que essa aljava cheia, porque não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E a ideia aqui é que, de fato, os filhos defendem os pais. No tribunal, que era na porta da entrada da cidade, se caso o pai fosse chamado para algum problema, os filhos poderiam ir e testificar do caráter do pai e da mãe. Por que isso? Porque em casa nós somos quem somos. Ele podia testificar tanto da piedade quanto da impiedade do seu pai. E os que são crentes aqui, os pais? Gente, não existe um meio termo. Não tem como. O seu filho jamais vai dizer assim: papai era um crente marromeno. Não, ele vai dizer: o papai era um cara piedoso, eu é que não prestei. Ou então, papai nunca deu um testemunho decente. Mamãe nunca deu um testemunho decente. Essa é a situação. Os filhos, como flechas, eles têm essa característica de defesa dos pais. E de proteção, gente. A velhice vai chegar. E os filhos é o antídoto contra a depressão, contra a solidão, as enfermidades. As pessoas aí baixam rela na igreja, né? Às vezes que a igreja tem que cuidar não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, mas biblicamente quem tem que cuidar são os parentes. A igreja pode ajudar e deve, mas não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade primária do ente querido é dos parentes. Então, queridos, esse é o Salmo 127. Vamos tirar aqui duas lições para nós. Primeira delas, eu intitulei essa mensagem como o construtor da casa. O construtor da casa, entendendo que seja o Senhor, ele nos dá um antídoto contra a idolatria do trabalho. É Deus quem cuida de nossas famílias. Devemos trabalhar, mas sem perder de vista o propósito do trabalho. É trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E os workaholics da vida, não se engane. O cara que é workaholic, o cara que é viciado em trabalho, ele vai ver tudo em casa como trabalho, como tarefa, como tem que cumprir, como dever, obrigação. Pai, tirei 10. Não fez mais do que sua obrigação. É o viciado em trabalho. Não podemos perder de vista a razão pela qual trabalhamos. Para levantar uma geração de filhos fiéis ao Senhor, para que sempre estão conosco, presentes.
Eu vi uma frase, eu acho que é de John Piper, em um livro que eu estava lendo, que ele dizia o seguinte, sobre o casamento. Casamento não é eterno, ele é vitalício, enquanto viver. Eduardo já sabe. Os próximos 75 anos ao lado de Letícia. Mas com certeza, tudo que o casamento representa vai ter no céu, vai ter na glória. Tudo, tudo, a aliança, o amor, o companheirismo, tudo isso vai ter na glória. E aí, meus queridos, quando nós morremos de trabalhar, a gente acaba tirando tempo de alguma área. Alguém vai sair perdendo nessa equação. Ou a família, ou a igreja. Normalmente é a igreja, a primeira. E a família. Quem aqui assistiu aquela série WandaVision? Levante a mão para eu sentir abençoado. Vixe, pouquinho pessoa. Pois é. Então, às vezes é isso, sabe? Você começa assim a idolatrar. E eu quero fazer um ponto para ir para o nosso próximo lição. Idolatrar a família. Idolatrar o seu trabalho é um problema, vai trazer uma consequência terrível, se transformar em um workaholic, mas idolatrar a família também. E aí, com relação à idolatria da família, eu quero ter alguns pontos aqui. Porque o construtor da casa, ele nos dá um antídoto contra a idolatria da família. O salmista mostra como encarava o que realmente é valioso. A sociedade desenvolveu métodos toscos de relacionamento com os filhos. Primeiro, ou os filhos são para exibição ou para confusão. Vamos lá primeiro. Filhos para exibição são filhocêntricos. Tudo que o menino faz é coisa de gênio. O menino está com 4 anos, vai para o pré-escolar, quando volta com aquela pintura, olha aí, Da Vinci, uma obra de arte. Eu não sei nem o que é, o menino queria fazer, não sei nem o que é, mas eu tenho uma pintura do Tasso lá em casa, dizendo ele que é a criação. Então eu acredito, tudo preto e um pontinho branco assim, criação. Mas esses filhos para exibição, eles se tornam reizinhos. E quem manda em casa é o Juninho. As decisões, Juninho é quem toma. Juninho vai querer. A gente vai almoçar onde, Juninho? Juninho vai querer. Não, gente. Está errado. Está errado. Filhos para a confusão. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a sociedade diz que os filhos atrapalham a carreira, atrapalham o orçamento, atrapalham o seu estilo de vida. Como é que eu vou ter tempo para academia agora com esse menino? E o resultado muitas vezes é aborto, maus tratos, pedofilia, terceirização, as babás, as avós. A mensagem que eles querem passar é: não vale a pena ter filhos. Essa é a postura da sociedade. Qual é a postura bíblica? Filhos são bem-vindos, ainda que não sejam planejados. São bem-vindos. Interessante que esse negócio de filho planejado veio de um dia desse para cá. Se eu perguntar para os irmãos aqui mais velhos, eu acho que vão dizer que os filhos não foram planejados. Lá de casa era no susto. Mas você pense, irmã Auriélia, segundo ano de seminário, aí a Aurélia chega, Júlia, eu acho que eu estou grávida. O quê? Fomos fazer o teste, o teste da farmácia. Aí diz o quê no testinho? Um varãozinho, nada, né? 2. Aí eu olhei assim, sabe, não pode ser 1,5, né? Porque estavam bem nítido e o outro bem fraquinho. Isso você não pode estar meia grávida. Vamos para o beta. Fizemos o beta, ela chegou, deu positivo. Eu disse, sim, mas positivo significa o quê? Estou grávida, isso aí. Eita. Rapaz, eu era uma tristeza tão grande, assim, que um colega meu passou e disse, Júnior, você está bem? Eu disse, pai, estou. O que foi? Pauli está grávida. Aí ele disse, rapaz, a gente cria.
Aí eu disse, então tá certo, eu me animei. Ele era quem mais me ajudava no seminário. Então, assim, às vezes as circunstâncias, gente, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu mal estava conseguindo comer na época. A gente só fazia estudar no seminário. Mas, enfim, os filhos são bem-vindos. E Tarsila veio para alegrar esse narizinho aceso dela. Falou muito cedo. Tassi Júlio, meu Jesus amado. Morar nos fundos da igreja. Aí ele, Júlio, eu estou grávida. Eu digo, o quê? Vamos embora. E o que seria nossa vida sem Tassi Júlio, minha gente? Ou seja, os filhos são bem-vindos, mas eles não são o centro das nossas atenções. O cônjuge é o centro da sua atenção dentro da família. Não são os filhos. É um erro terrível que a sociedade está cometendo. Tem uma recomendação que eu acho interessante, eu vou ler só esse texto. Tito 2, bota aí, Andrezinho, por favor, Tito 2, versículo 3 a 5. Deixa eu ver se eu consigo. Tito 2, 3. Semelhantemente, ensina as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas aqui ensine o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Não precisa ser exegeta para entender que dentro dessa literatura o que vem primeiro é a prioridade. São os cônjuges. E aí você tem uma crise de ciúme quando os meninos nascem, as crianças nascem. Pronto, porque a mulher só tem atenção agora para o menino. Mas é claro. Quem é codependente é você, marmanjo, é você, miséria. É a criança que é codependente. E aí pronto, vira uma celeuma uma casa por causa disso. Com ciúme do filho. Os filhos, segundo as Escrituras, são uma bênção de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Vamos fazer mais essa leitura. Alguns traziam as crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade, lhes digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Deus ama as crianças. Não podemos dizer que amamos a Deus e nutrir em nosso coração atitudes negativas contra as crianças. Nós não podemos, gente. Não podemos. A coitada das crianças só serve de isca para começar a igreja. Começa a igreja, vem, traga seus filhos, traga as crianças. Depois, esquece as crianças. Criança risca a parede, criança quebra as coisas, criança mexe, criança dá um prejuízo, criança não dá dízimo, criança não dá oferta, criança não sustenta. Mas nós precisamos amar as crianças. Nosso coração deve nutrir amor pelas crianças. Então, quem está namorando, observe como o seu futuro cônjuge trata as crianças. E se for da igreja, observe com mais cuidado ainda. Eu acho que todos os pais já teve essa sensação assim: eita, queimei minha língua. Falei tanto de fulano, que os melhores pais são aqueles que não têm filhos. Rapaz, sabe de tudo. Tudo, tudo. Quando a gente tem, eita Jesus, e às vezes vem passado na casca do alho, daquele jeito. Filho é bênção, gente. Mas os filhos dos outros também. Nós devemos amar. O pastor Exaltino dizia uma frase que era mais ou menos assim: quando você faz algo para o filho de alguém, você adoça a boca dos pais. É exatamente isso.
Por último, deixe-me dar uma palavra para aqueles casais que ainda não têm filhos. A ausência de filhos não é maldição. Não entendemos os propósitos eternos de Deus. Muitos casais na Bíblia passaram por essa dor. A infertilidade precisa ser enfrentada com confiança no Senhor por parte dos casais sem filhos e com compaixão por parte das pessoas que os cercam. Palavra do Dr. David Merker. Então, gente, acabe com essas piadinhas bestas. Ei, vocês já encomendaram um bebê? Tá demorando, né? Quando é que o bebê vem? A pessoa já tem 5, 6 anos, 7 anos de casada e fica essa pressão. Conclusão. Somos chamados a desafiar a perspectiva cultural da família que trata os filhos como os deuses ou como pestes, ou um ou outro. Devemos trabalhar o suficiente para oferecer uma vida digna para os membros de nossos lares. Devemos deixar que Deus edifique o nosso lar. Devemos suplicar para que Deus nos capacite a dirigir nossos filhos para o alvo certo, a sua glória. Precisamos clamar a Jesus para que a graça dele opere na vida e nos nossos lares. Em outros sermões eu já preguei várias vezes sobre isso, que os nossos lares têm muito mais lei do que graça. Então, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ouça a aplicação dessa mensagem. O que tem dirigido o seu lar? A perspectiva cultural, do individualismo, do consumismo, da culpa? Ou a perspectiva bíblica? Família, filhos, a graça, a dependência do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, para que Ele construa o nosso lar e que nunca percamos de vista a ideia de que somos dependentes dele para isso e não autossuficientes.